Evangelho de Marcos, capítulo 13. Depois de um período aí longo, nós conseguimos, após 4 semanas, voltar à continuação da exposição dos textos deste Evangelho. E hoje eu gostaria de ler com os irmãos, do versículo 1 do capítulo 13 até o versículo 13. A sequência natural seria ir até o final do capítulo, mas nós vamos dividir em 2 partes. E hoje, então, nós leremos e estudaremos esta primeira parte, e no domingo que vem nós concluiremos este estudo. Marcos, capítulo 13, nós faremos a leitura de 1 a 13, acompanhe na sua Bíblia, eu lerei o texto. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, a quem nós louvamos e exaltamos nesta noite, concede-nos, ó Deus, agora um pouco mais da Tua graça e da Tua misericórdia, ensinando-nos pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine para compreendê-la. E que, ó Deus, aquilo que pudermos aprender da Tua palavra nesta noite, sirva não só de alimento para a nossa alma, mas sirva de instrução, ó Deus, para a nossa mente, para as nossas ações, para a nossa conduta como servos Teus. Pedimos isso nesta hora, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, o contexto de Marcos é um contexto já conhecido para a grande maioria, nós falamos bastante sobre isso. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito por entre 50 e 60 depois de Cristo. O Evangelho de Marcos foi escrito provavelmente por este que na época dos eventos com Cristo era um jovem ainda, este Marcos, de quem o Evangelho recebe o nome. Marcos tem um modelo muito peculiar de escrever. Ele escreve uma narrativa como se ele estivesse correndo o tempo inteiro. Então, a cada versículo, a cada capítulo, há uma ligação, e então, e logo depois, dando a ideia de pressa,
de mobilidade, de agilidade. Marcos é conciso, é objetivo. O projeto dele, a intenção dele nesse registro é mostrar aquilo que aconteceu com Jesus e a mensagem central proferida pelo Senhor Jesus. Então, tudo que Marcos registra, por menor que seja o detalhe, tem grande importância pela concisão daquilo que Marcos escreve. O Evangelho de Marcos é escrito para mostrar Cristo principalmente como servo, aquele que se esvaziou de sua glória, aquele que deixou as mansões celestiais, deixou a casa de seu Pai e veio entre nós para ser para nós a salvação. Veio evangelizar a paz aos homens, veio servir Ele mesmo. E termina este serviço sendo Ele mesmo o sacrifício que nos concede o perdão dos pecados. Esta mensagem é a mensagem característica, é a linha mestra na escrita de Marcos deste Evangelho. O texto que nós lemos hoje é um texto que tem como contexto algumas questões que não são citadas por Marcos. Este texto é um texto que tem ao longo da história gerado algumas contendas, porque muitos pegam Marcos capítulo 13, acreditando que Marcos capítulo 13 é um capítulo de pistas para que os apóstolos e os leitores posteriores do Evangelho pudessem identificar, pudessem encontrar aqui uma pista de quando seria o retorno de Cristo Jesus, quando seria a segunda vinda. E analisando o contexto, nós vamos perceber que esta não é a intenção deste capítulo. A intenção deste capítulo é exatamente o contrário, é dissuadir os discípulos, porque eram muito curiosos, de saber qual seria esta data. Então o Senhor Jesus vai orientá-los e vai ajudá-los para que eles não andem procurando essas respostas e nem se engane quando alguém surgir dizendo que chegou o fim. E então é importante que nós entendamos isso, voltando um pouquinho e procurando nos outros evangelhos algo que nos ajude a entender o que motivou esta conversa. Se você voltar comigo aí, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23, é a mesma data, o mesmo dia, o mesmo momento, só que Mateus ele vai dar um elemento a mais a nós para entendermos o contexto aqui desta mensagem. E esse elemento está contido aí, você pode abrir em Mateus capítulo 23, do versículo 34 a 39. Assim diz a palavra do Senhor: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Este texto faz parte do lamento de Jesus a respeito de Jerusalém, por causa da insistência dos judeus, por causa da rebeldia dos judeus, por causa da maneira como eles se comportaram diante da mensagem que eles receberam desde o início. Lembre, na história, quem são os judeus? Os judeus são os receptores. Eles estão no berço de toda a revelação de Deus. Desde o início, Deus falou através de anjos, através de profetas, através de visões com o povo judeu. Trouxe-lhes a mensagem de esperança. Desde o Éden, o povo hebreu recebeu esta mensagem. E então o assunto do capítulo 13 começa com destruição do templo. Mas por que este assunto?
Porque Jesus acabara de sentença lamentando a postura, a vida, o sistema daqueles judeus, a maneira como eles viviam. E então, no coração daqueles homens, especialmente os discípulos que estavam andando com Jesus, ficou clara uma questão. Que questão era essa? Que os planos de Jesus, para eles, inclusive para aquela geração, porque Jesus disse, esta geração verá essas coisas. Eu vou fazer com esta geração. Ficou claro que o Senhor tinha planos de castigo, planos que eram, aos olhos daqueles judeus, planos terríveis a respeito deles. Por quê? Por causa da rebeldia deles, por causa da incredulidade deles. Além disso, quando Jesus cita estas coisas, na cabeça do judeu, uma coisa era óbvia. Ora, se o Senhor está lamentando sobre Jerusalém, se essa calamidade virá sobre Jerusalém, certamente isso vai afetar o templo. E o templo nessa época para o judeu era a maior preciosidade da vida de um judeu. Por quê? Porque este templo, no período interbíblico que nós chamamos, que é um período de 400 anos antes do nascimento de Jesus, esse templo havia sido destruído, assolado, queimado. Mas os romanos, num ato de cordialidade, que de cordial não havia nada, mas era um ato também lucrativo, decidiram reformar. Herodes decidiu reconstruir o templo. E foi criado lá em Israel, especialmente em Jerusalém, um imposto do templo. E o que era esse imposto do templo? Os judeus eram taxados. Uma parte do que eles ganhavam ia diretamente para a reforma do templo. E o templo estava reconstruído e ele estava de forma suntuosa. Ele era belíssimo. E então a grande preocupação deles era: o centro do nosso culto é o templo. O templo é o centro da adoração. Se Deus pretende fazer alguma coisa contra nós, isso também vai afetar o templo. E por mais absurdo que isso pareça, é bem provável que eles estavam muito mais preocupados com o templo do que com as suas próprias vidas. E então, ouvindo essas palavras de Jesus a respeito dessa destruição, que são proferidas no texto que nós lemos, do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 2, esses discípulos pararam no Monte das Oliveiras. Provavelmente Jesus se sentou de frente com o templo, dava para avistar aquele templo suntuoso, e esses discípulos começaram a perguntar para Jesus: o que é isso que Jesus profetizou? O que o Senhor falou? Do que o Senhor estava falando? Porque no coração deles já havia uma grande preocupação. Ainda é importante lembrar que nesta caminhada eles passaram e fizeram a seguinte exclamação. Veja, na mente deles já há o medo de que o Senhor fosse destruir, inclusive o templo. E aí eles passam, este templo de Jerusalém, em volta dele foi construído um grande muro. E este muro que foi construído com pedras brancas, pedras suntuosas, com dimensões absurdas. Estas pedras, cada uma dessas pedras, veja o trabalho que isso deve ter gerado e a suntuosidade disso. Tinha 11 metros de comprimento, 6 metros de altura e 6 metros de largura. Já imaginou para carregar um negócio desse? Mas esses eram os muros que cercavam o templo lá em Jerusalém. E então os discípulos passavam mostrando para Jesus: Senhor, olha que pedra, olha que construção. O Senhor não pode estar querendo fazer alguma coisa com essas pedras e com essa construção. E diante da admiração deles, o versículo 2, Jesus diz: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então estas frases geraram naqueles discípulos uma certa perturbação. Se nós lermos ainda Mateus capítulo 22, nós encontraremos lá também uma profecia a respeito da destruição de Jerusalém, que Jesus havia feito um capítulo antes do capítulo 23 de Mateus. Se nós formos para Lucas capítulo 19, versículo 44, os judeus, há uma profecia de que eles serão mortos e eles vão receber o justo castigo pela rebeldia deles. E no meio desse contexto todo de informações e de ameaças que Jesus vinha fazendo através de profecias, o povo sabia que alguma coisa iria acontecer. As profecias tinham a ver com exércitos, tinham a ver com juízo, tinham a ver com morte, tinham a ver com cerco, tinham a ver com destruição. A pergunta é: por que Jesus está nos falando estas coisas?
E então, versículo 3 que nós lemos, no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas que o Senhor acaba de dizer, porque está claro que o Senhor vai destruir-nos e vai destruir nossa cidade. A questão é, quando? Muito bem, ainda contextualizando, 36 anos depois, Jesus proferiu isso provavelmente no ano 32. No ano seguinte, ele é morto, crucificado e depois ressurreto, ascende aos céus. 36 anos depois, no ano 66, os judeus, eles começam uma revolta contra os romanos. Toda a província dos judeus, junto com os seus circunvizinhos, todo este povo que vivia ali no centro da Palestina, eles se rebelam contra os romanos, no ano 66. Neste ano, o imperador era Vespasiano. E Vespasiano, para conter aquela rebelião, ele nomeia o seu próprio filho, o general Tito, que depois vai se tornar o próximo imperador. Ele nomeia Tito e ordena que ele leve todo o contingente romano que está na Ásia Menor e na Palestina para tomar Jerusalém. Eles fazem isso, eles levantam para conter aquela revolta. Quando isso acontece e os judeus veem os movimentos dos soldados e dos exércitos romanos vindo para Jerusalém, os judeus, eles vão se entrincheirar, eles vão se resguardar dentro daqueles muros em Jerusalém. E nesta época, milhões de judeus ficaram dentro de um espaço extremamente pequeno. E sabe por quanto tempo eles ficaram lá até que os exércitos romanos invadissem? Pelo menos 3 anos e meio eles viveram lá dentro, passando fome, passando uma série de privações. Por quê? Porque os romanos fizeram um cerco a Jerusalém. E este cerco durou do ano 68 ao ano 70. Do final do ano 67, ano 68, ano 69 e o ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, um soldado romano, ele ateia pelas portas, pelas janelas do templo, através ou por cima do muro, ele ateia fogo dentro do templo. Ele ateia um tição de fogo lá dentro. E quando isso acontece um rebuliço dentro das portas de Jerusalém, porque o templo estava sendo queimado. E então os romanos conseguem invadir Jerusalém. E nesse dia, os judeus gritavam, diz Flávio Joséfo, o nome inicial dele é Joséfo, ele é um historiador, e o primeiro grande historiador que conta para nós o que aconteceu nessa época, ele diz que os judeus gritavam mais de dor pela destruição do templo do que pela morte dos seus próprios entes queridos. E nessa invasão de Jerusalém, cerca de 1 milhão de judeus foram assassinados no mesmo dia, em Jerusalém. 36 anos depois que Jesus proferiu esta profecia. E então essa história é uma história triste, mas é uma história que nos revela alguns fatos extremamente importantes sobre o texto. Primeiro, que quem proferiu este texto aqui era um profeta. Foi Jesus, e a primeira coisa que eu aprendo nesse texto a respeito de Jesus é que ele é profeta. O que ele fala, acontece. Até aqui no versículo 3 e 4, o texto tem a ver com o que aconteceu com os judeus. Eu posso aprender alguma coisa? Posso aprender que o que Jesus disse aqui, e Marcos registrou, acontecerá. Muitos eventos já aconteceram e outros ainda acontecerão. E se você tem dúvida disso, pergunte a um judeu se ele duvida desse texto. Porque Jesus disse e aconteceu. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que a destruição de Jerusalém e daquele povo judeu é o castigo de Deus contra a incredulidade e a rebeldia. Deus não tolera isso. E esse Deus é o mesmo Deus até hoje, ele não mudou. Aí você fala, mas pastor, existe rebeldia e incredulidade em todos os lugares, mas nenhuma rebeldia e nenhuma incredulidade passará desapercebida do nosso Deus.
Então o Evangelho, hoje de manhã nós falamos sobre isso, o Evangelho não é um livro que traz boas notícias no sentido de dizer para você, olha, viva numa boa que está tudo muito bem. O Evangelho traz notícias para nós que são notícias dramáticas, e uma delas é que o nosso Deus é irado contra o pecado. Uma delas é que nós caímos, e uma delas é que Deus não deixará impune aqueles que vivem na rebeldia e na incredulidade. E o próprio Senhor Jesus que anunciou isto, Ele mesmo foi o caminho, Ele foi a salvação, Ele foi a verdade e é, até hoje, para aqueles que creem nele. É a única saída, não há outra. Porque nada que eu faça, nenhum ato meu pode produzir justiça suficiente para aplacar a ira de Deus contra todas as minhas rebeldias e contra todos os meus atos de incredulidade. Terceira coisa que eu aprendo aqui neste início é que a igreja, ela não precisa mais seguir o rito daqueles cerimoniais do Antigo Testamento, porque tudo isso foi destruído lá em Jerusalém, junto com o povo e junto com o templo, no ano 70 depois de Cristo, depois de uma profecia do Senhor Jesus. Então hoje a nossa igreja, ela não está comprometida com nenhum cerimonial judeu, porque em Cristo Jesus todo o cerimonial foi cumprido, e o culto veterotestamentário de sacrifícios, o culto onde objetos tinham significado espiritual, como os sacrifícios de animais, o altar, o templo, era um lugar repleto e completamente envolvido de glória, de majestade, de espiritualidade. Isso acabou. E a igreja hoje sou eu, e a igreja é você, e onde estiverem 2 ou 3 reunidos, a palavra de Deus diz que o Senhor estará no meio deles. Então isso desmistifica a ideia que nós temos, tanto de clero religioso, quanto de lugar para adoração. O Senhor Jesus mesmo disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração verdadeira não é aquela que acontece nem em Samaria, nem aquela que acontece em Jerusalém, mas é aquela que acontece no coração daquelas pessoas que amam ao Senhor e estão comprometidas com Ele, onde quer que elas estejam. É muito bom cultuar em família, mas não são os bancos, nem as paredes, nem este púlpito de madeira, nem este formato litúrgico que promove a adoração a Deus. O que promove a adoração a Deus é um coração cheio de Deus. Mas eu aprendo ainda com estes primeiros versículos que não convém que nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, nos deixemos impressionar pelas coisas suntuosas desse mundo. Aqueles discípulos estavam embasbacados com aquelas pedras brancas de 11 metros de comprimento, 6 de largura e 6 de altura. Eles diziam, que pedras! Nós cristãos, que aguardamos o reino do Senhor, o reino eterno, o reino dele já está no mundo expandido, mas aguardamos a cidade celestial, aguardamos a eternidade com o Senhor, numa nova terra, com um corpo transformado. Nós não podemos nos impressionar com a glória desse mundo, porque senão nós vamos inverter nossas prioridades, e ao invés de adorar ao Criador, nós adoraremos as pedras. Vejam, aqueles discípulos de Jesus poderiam estar dizendo, que Cristo, que glória, mas eles estavam ao lado do Filho de Deus e estavam dizendo, que pedras, que templo. E esse é o grande risco para nós ainda hoje, de nós revirarmos de perna para o ar aquilo que é prioridade na nossa vida. E isso acontece sempre quando nós nos iludimos com a glória deste mundo. A glória deste mundo, o Senhor Jesus só tem uma palavra, não ficará pedra sobre pedra. Volta e meia eu ouço alguém dizendo, olha, eu preciso ir a tal lugar para conhecer tal coisa, porque é extraordinário. Se você puder fazer isso, faça, mas não morra por isso. Porque não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra nem lá na Wall Street, não vai ficar pedra sobre pedra em Dubai, não vai ficar pedra sobre pedra em Seul, não vai ficar pedra sobre pedra lá em Israel. Não vai ficar. Não se impressione demais com essas coisas. Não vai ficar pedra sobre pedra lá na Carlos Berrini, viu, Bi?
Estou brincando com o Binho, que ele está morando numa avenida famosa de São Paulo. Não vai ficar pedra sobre pedra nem na Casa Piedade. Não ficará. Não se impressione com essas coisas. É isso que esse texto nos ensina. Muito bem, mas esta era a primeira questão. Os judeus perguntaram para Jesus: quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que esse templo vai cair? Quando isso vai acontecer? E o Senhor respondeu para eles com 3 aspectos, 3 grupos. O primeiro, o Senhor disse de cara. Vamos lá, a partir do versículo 4. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Bom, primeiro ponto, nós temos a resposta com a história. A história diz, anos 70, essas coisas aconteceram. E quanto aos demais, ao invés de Jesus dar uma resposta para eles, o Senhor Jesus faz alguns alertas a eles a respeito desta curiosidade que eles tinham. Como o judeu associava destruição de Jerusalém com destruição do templo, e se acontecesse a destruição do templo para o judeu, isso era o fim do mundo, então a pergunta que eles estavam fazendo para Jesus é o seguinte: quando é que o mundo vai acabar? Porque o dia que o templo cair, o mundo acaba. Esse era o pensamento do judeu. Então eu preciso entender esse pensamento para entender a resposta que Jesus vai dar. Como o judeu e como aqueles apóstolos estavam associando a destruição do templo com o fim do mundo, Jesus já dá uma resposta que serve para tudo. Então Jesus vai dizer para eles o seguinte: primeiro, veja lá, a partir do versículo 6. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E o Senhor começa a dar vários alertas. E quais são esses alertas? Primeiro deles, quais são esses sinais, então, que vocês devem tomar cuidado para que vocês não sejam enganados, achando que é o final do mundo? Primeiro, o Senhor diz: antes do final do mundo, discípulos, antes do final do mundo, Pedro, surgirão muitos falsos profetas, com falsas religiões. Ora, Jesus disse isso, e para nós que vivemos aqui no século 21, a gente fala assim: olha, isso já aconteceu e aconteceu muito. Mas para eles isso ainda era uma novidade. Uma novidade que deixou de ser novidade no ano 100 depois de Cristo. Porque no ano 100 depois de Cristo, quando os farrapos de Jerusalém foram remontados e sobrou alguma coisa de Jerusalém, neste ano surgiu um camarada chamado Bar-Covas. Esse Bar-Covas se dizia ser o Messias. E então ele liderou, no ano 128, uma rebelião. Uma última rebelião contra os romanos, com o resto dos judeus que sobraram, com os destroços que eles conseguiram da sua vida antiga. E então, quando eles fizeram isso, Roma novamente se voltou e com mais ferocidade sobre estes judeus. E aí então foi que aconteceu a dispersão total no ano 130 dos judeus da terra onde hoje eles estão novamente, de Israel. No ano 130 depois de Cristo, todo judeu foi expulso de lá. E não só isso, o imperador mandou varrer da face da terra aquela velha Jerusalém. Então todo aquele templo suntuoso, aquelas pedras gigantescas que já estavam destruídas, assoladas e queimadas, foram de tal maneira arrebentadas, que hoje, quando você quer encontrar uma fundação daquela época, precisava você escavar. A impressão que dá é que eles enterraram literalmente Jerusalém. Não apenas queimaram, mas ela foi enterrada. E então, isso que Jesus havia ensinado para os discípulos: cuidado, porque antes de vir o fim, surgirão muitos falsos profetas enganadores, e eles vão enganar a muitos. E no ano 100 surgiu este Bar-Covas, e junto com ele surgiram outros. Surgiu um chamado Judas, surgiu um chamado Jesus também, e todos diziam a mesma coisa: nós somos o Cristo. E eles conseguiram muitos seguidores, e muita gente morreu por causa desses falsos profetas. Mas isso não parou lá. Até hoje nós temos homens se levantando e se declarando Messias. Muitos deles nem dizem que são Jesus, mas eles dominam de tal maneira a mente e o coração das pessoas, que as pessoas passam a servir mais a estes homens do que a Cristo. E esses falsos mestres estão em todos os lugares. Mas isso não significa
que nós estamos no fim. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse, estas coisas vão acontecer antes do fim. E então ele cita um segundo sinal. Vocês terão ainda, neste tempo, versículo 7, guerras, rumores de guerra. Mas vocês não devem se assustar, porque é necessário que assim aconteça antes do fim. E então, guerras estão acontecendo no mundo há muito tempo. Mas especialmente para aqueles lá que estavam vivendo debaixo do domínio de Roma, muitos movimentos de revolta contra Roma aconteciam. Mas nenhum movimento interno de Roma. Mas, pouco tempo depois disso, cerca de 60 anos depois deste ano, por volta do ano 180, 190, Roma começa a se dividir, porque vários movimentos internos de discórdias e conflitos civis dentro do próprio Império Romano, para parte dos romanos, começou a acontecer. E isso vai enfraquecendo Roma de tal maneira que chega no século 300, Roma precisa se unir à religião cristã, porque o único jeito de Roma como império não quebrar era se associar com o cristianismo. E aí começa a primeira associação da igreja, dos apóstolos, com o Estado romano, com o Império Romano. E isso vai sustentar o governo de Roma durante mais alguns séculos. Agora, o Senhor tinha alertado, essas guerras virão, mas vocês não devem se preocupar. Porque sempre quando surge uma guerra, aparece aquele profeta de última hora, né? Olha, chegou o fim, é agora. Cita Cristo para dizer, para alarmar o povo. E esses profetas de última hora, eles tanto podem surgir dentro da igreja, como podem surgir os videntes da vida. Sempre que morre alguém famoso, vocês já observaram que no dia seguinte, ou na semana seguinte, aparece uma fulana, não sei uma ciclana. Fulana tinha feito uma previsão na semana passada que ia morrer. Então os profetas de última hora, eles aparecem o tempo inteiro. Jesus diz, cuidado, não se enganem, porque guerras vocês sempre tiveram, e guerras vocês terão, e vocês vão ouvir mais e mais rumores de guerra. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, não se iludam com isso, porque o mundo não será destruído pelas mazelas do próprio homem. Quem vai destruir o mundo é o meu Pai, é o Deus Criador dele. Então não se iludam, porque o mundo não será destruído pelos homens. Esse é um grande terror no coração de muitas pessoas em muitos lugares do mundo hoje, achando que o mundo será de fato destruído por uma bomba atômica, ou por uma terceira guerra mundial. O mundo não será destruído nem pela bomba atômica, nem por uma guerra mundial, nem por um raio, nem por nenhuma doença, nem por uma guerra biológica. O mundo será destruído por Deus, irado contra o pecado. Jesus disse, olha, as guerras virão, os falsos profetas virão, mas isso ainda não é o fim. Precisam acontecer aquilo que Jesus chama de o princípio das dores. Jesus dá um terceiro alerta, cuidado, porque vocês verão sobre esta terra terremotos e fome. Ou seja, todas as calamidades que você puder imaginar estão dentro desses dois grupos. E isso vai acontecer. Mas Jesus disse, isso é apenas o princípio das dores. Na língua original, no hebraico, no grego, em que esse texto foi escrito, o que Jesus diz é quando vierem as contrações. Não se preocupem com isso, porque isso não passa de contrações. A ideia era o seguinte, este momento é o momento que vai aproximando do ápice. É como uma mulher quando está para dar à luz e as contrações vêm fortemente. Então, ainda não é o fim, não é o nascimento, mas está dizendo que o nascimento está próximo. Então Jesus está dizendo, quando essas coisas acontecerem, isto é o princípio das dores e é necessário que isso aconteça. Depois ele cita ainda o quarto alerta, ele diz, olha, antes que venha o fim que vocês estão imaginando, que não é a destruição de Jerusalém, antes que venha o Pai para consumar todas as coisas, é necessário que vocês sejam entregues nos tribunais, e vocês serão torturados, vocês serão perseguidos, vocês morrerão, vocês serão traídos. A partir do versículo 9 você vê isso. Estai vós sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa. O Senhor está dizendo assim, olha, antes que venha o fim, vocês ainda vão sofrer pelo meu nome. Isso aconteceu no primeiro, no segundo século, e isso continua acontecendo século após século, está acontecendo hoje em muitos países, e é bem possível que um dia isso aconteça conosco também.
Nós já estamos vivendo num país em que dizer a verdade já está se tornando perigoso. Você falar o que você pensa aí, principalmente se você falar em rede social, você vai ser enxotado. Estamos num país em que dizer aquilo que é justo, que é honrado, que é verdadeiro, virou motivo de piada e de chacota. E daqui a pouquinho, nós começaremos a ser perseguidos por causa do nome de Jesus. Mas, o que Jesus disse? Isso ainda não é o fim. É necessário que isso aconteça. E aí, entre o versículo 9 e o versículo 12, que cita novamente a perseguição contra os cristãos, tem um versículo aí muito maravilhoso. E aí Jesus nos dá um quinto sinal que antevém a vinda do Senhor. Que sinal é este? O Evangelho, é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Isso está acontecendo? Está. Porque as perseguições impeliram os judeus para fora da Palestina. As perseguições impeliram os cristãos para a Europa. As perseguições impeliram os cristãos para a América do Norte. As perseguições impeliram os cristãos para fora da América do Norte. As perseguições impeliram os cristãos pelos países asiáticos. E as perseguições continuam a empurrar as missões. E o Evangelho tem sido pregado em todo o mundo. Hoje, nesse exato momento, existem várias sociedades bíblicas traduzindo e missionários trabalhando na tradução da Bíblia em várias línguas que ainda não receberam ainda a mensagem do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado, mas o Senhor Jesus disse, mas isso ainda não é o fim. Não se engane. Por quê? Porque é necessário que algumas outras coisas aconteçam, pelo menos mais duas eu quero citar. É necessário que um irmão entregue outro à morte. E então o Senhor Jesus disse que o Evangelho dividirá famílias. E sabe por que o Evangelho não tem dividido famílias ainda? Em alguns lugares, mas em outros já tem feito isso. O Evangelho só não divide família quando este Evangelho não é o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Porque quando é o Evangelho verdadeiro, ele divide. Agora, quando é um Evangelho falso, água com açúcar, mentiroso, como nós vimos hoje de manhã, não divide nada. Porque não exige exclusividade, porque não prega um Deus único e verdadeiro. Agora, quando você conhece o Evangelho de verdade, ele possivelmente dividirá a sua casa. Aí você fala, mas foi para isso que Jesus veio? O próprio Senhor Jesus disse, eu vim para colocar pai contra filho e filho contra pai. São palavras de Jesus. Eu falo assim, mas essa é a vontade de Jesus? A vontade de Jesus é que não exista ninguém entre você e ele, nem que seja o seu próprio pai. E Jesus está dizendo isso novamente para eles. Antes que chegue o fim, muitos pais entregarão à morte os seus filhos, irmãos entregarão a irmãos, filhos entregarão a pais, por causa do nome de Jesus. Filhos se levantarão contra pais e pais contra filhos. Mas isso é tudo? Não. Último, o Senhor Jesus diz, vocês serão odiados por causa do meu nome. Então, irmãos, nós não devemos nos iludir com a tentativa de prever essa data. Nós devemos sim entender o que não pode nos enganar nesse percurso. E o que não pode nos enganar nesse percurso são as falsas ideias de que Jesus, o fim do mundo está chegando. Vai ser amanhã ou depois de amanhã. A falsa ideia de que eu devo me ocupar nessa pesquisa, nessa curiosidade. O que é importante que eu faça diante desses alertas de Jesus? Não é que eu fique contando os dias para descobrir quando será o fim do mundo. É isso que Jesus não queria que os discípulos fizessem. O que Jesus queria fazer com aqueles discípulos era alertá-los sobre o grande perigo que é viver tentando adivinhar o fim do mundo. E então Jesus aconselha-os que eles entendam o seguinte: todos os dilemas que eles vão enfrentar ao longo da sua vida e vão enxergar não passam dos princípios das dores. E aqueles apóstolos entenderam isso.
Segundo, Jesus queria ensiná-los que eles fossem vigilantes, que eles fossem prudentes, para que eles não fossem enganados. Hoje em dia, sabe para que essa mensagem serve? Eu fiz questão de ensiná-la hoje, para fazer um link com o que nós ouvimos de manhã a respeito do Evangelho. Nós vivemos numa sociedade em que é muito difícil você se sentir seguro dentro de uma igreja, porque as igrejas estão encharcadas e estão mergulhadas em mentiras teológicas, doutrinárias, não baseadas nas Escrituras ou no exame sincero das Escrituras. E muita gente está iludida e sendo enganada por evangelhos que pregam o contrário do que o próprio Senhor Jesus anunciou. Igreja que anuncia que tudo vai dar certo, igreja que anuncia que virá um tempo de paz, igreja que anuncia que você vai ser crente e não vai ter problema, igreja que anuncia que você deve fazer alguma coisa para garantir a sua salvação, igreja que anuncia que se você vier para a igreja, sua família inteira será salva. Olha, aonde está isso? Se a própria Bíblia diz que o Senhor Jesus falou que muitas pessoas vão expor, vão expulsar, vão até matar os seus filhos ou seus pais por causa do Evangelho. Aonde está a promessa então que diz que a minha família vai ser salva se eu me converter a Cristo Jesus? O Senhor Jesus fez um alerta e disse para aqueles discípulos: cuidado para que ninguém engane vocês. O Senhor Jesus não disse que enviaria Cristos para representá-lo. E nós estamos num mundo lotados de denominações cheias de Cristos. Gente que fala por Deus, gente que fala além das Escrituras, gente que quer autoridade de divindade, gente que é seguida por crentes cegos, que não leem as Escrituras. O que o Senhor Jesus queria dizer para aqueles apóstolos? Que eles tomassem cuidado, que eles não se enganassem, porque muitos sinais ainda viriam antes do fim. Terceiro, que eles deveriam ficar alertas contra os profetas marcadores do fim. Você pode pensar assim: mas pastor, existe isso? Deixa eu te dar um exemplo. Eu vou citar o nome porque não é uma questão pública. Um pastor, não vou citar a denominação dele, ele gravou um LP em 1978. Meu pai comprou esse LP. E o nome desse LP era Alinhamento dos Planetas. O nome do pastor é Ernesto Gnini. E esse pastor, ele previu que em 1985 os planetas iam se alinhar. E quando isso acontecesse, seria o fim do mundo, porque uma grande catástrofe de proporções galácticas ia acontecer por causa do alinhamento dos planetas. E então nessa data o Senhor Jesus voltaria. 1985. Não preciso dizer que ele errou, né? Mas eu era criança e eu ouvi esse disco durante algum tempo, quase que todo dia. E era muito melhor do que assistir um filme de ficção científica. E você sabe que gera uma expectativa gostosa. Depois, muitas denominações, uma delas em especial que eu conhecia bastante, proclamou a década de 90 como a década da colheita. Por quê? Porque esta denominação cria piamente que de 1000 passou, mas de 2000 não passará. E então essa denominação investiu um grande movimento de evangelização e de missões com cruzadas no mundo inteiro, porque em 2000 Jesus viria. Quando foi se aproximando de 2000, começou a confusão, porque ninguém sabia se a virada do século era em 1999, no dia 31 de dezembro de 1999, ou se a virada do século era no dia 31 de dezembro de 2000. E aí o pessoal, bom, será que Jesus veio quando? Será que ele conta os séculos igual a gente, ou ele conta os séculos de um jeito diferente? Bom, resultado, nós estamos aqui. Eu creio em Cristo Jesus, creio que sou salvo pelas misericórdias de Cristo Jesus, então não aconteceu. Mas isso ilude, engana, frustra muita gente. E Jesus diz: cuidado com os marcadores de datas.
Cuidado, não vos engane. É necessário que algumas coisas aconteçam. Quarto ensino de Jesus para nós: cuidado para não perder de vista a real missão da igreja nos tempos do fim. A real missão da igreja é evangelizar. Esse é o ponto principal para nós. Veja que no meio de toda essa tribulação, Jesus diz: mas é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. E daí continua, e vai pai contra filho, filho contra pai, vocês serão odiados de todos, mas o evangelho vai ser pregado às nações. O que é importante para nós? Irmãos, não tem nada mais importante para um cristão do que pregar o evangelho às nações. Esse tempo que nós estamos tendo de vida aqui, ele só tem um único propósito. O propósito é que você glorifique a Deus cumprindo o ID do Senhor Jesus. Que você glorifique a Deus usando a sua vida para a glória do Senhor, servindo, amando, anunciando o seu Filho. Este é o propósito. O evangelho será pregado às nações. Jesus disse: e o que eu faço como igreja dentro deste ambiente de muitas perturbações, de muitas perseguições, de muitos sofrimentos, de muitos conflitos, nesse período de dores, nesse período de contrações, o que eu faço nesse período? Eu faço a única coisa que eu posso fazer: eu evangelizo, eu testemunho, eu anuncio Cristo com a minha vida. Eu não fico contando o tempo, eu não fico correndo atrás de profecia, eu não fico fazendo especulação, eu não fico brigando se o culto é assim ou o culto é assado, porque lá em Jerusalém, no ano 70, todo aquele templo caiu junto com todo o cerimonial que foi abolido em Cristo Jesus. Então minha função não é brigar na igreja se usa bateria ou não usa bateria, se bate palma, se não bate palma, se o culto tem que ser de manhã, de tarde, se ele tem que ser de madrugada. Eu não devo me ocupar com essas coisas. Eu devo me ocupar com proporcionar a outras pessoas, através do meu compromisso com a glória de Deus, a oportunidade para que elas também conheçam o evangelho. Expor o maior número de pessoas à pregação do evangelho, para que o Senhor chame aqueles a quem Ele quer chamar. Eu não devo ficar impressionado com a glória desse mundo, porque daí eu não vou glorificar a Deus, mas eu vou ficar atrás de buscar esta glória deste mundo para mim. Me impressionar com a glória deste mundo é perder o tempo de glorificar aquele que deve receber toda a glória. Então a mensagem de Marcos para nós é: redescubra a beleza, o tesouro e a riqueza do evangelho. Volte para o centro da sua missão. Glorifique a Deus, sirva ao Senhor, viva para a glória de Deus. Para de ficar tentando se auto-justificar, para de ficar tentando acusar as outras pessoas, para de ficar vivendo uma vida só para você mesmo, para de viver uma vida de formalismo religioso. Viva para a glória de Deus e cumpra a única coisa que Deus colocou na sua mão para você fazer: anuncie o evangelho. É isso que nós temos que fazer. Nós estamos, irmãos, eu quero encerrar dizendo isso, como igreja, nós estamos perdendo muito tempo no nosso tempo, porque nós estamos ocupados com 1 milhão de coisas desnecessárias, ridículas, mas não nos ocupamos com aquilo que Deus nos deu como missão, que é o evangelho, anunciá-lo, pregá-lo a todas as nações. E o propósito da minha vida principal, que é glorificar a Deus, ele se cumpre muito bem quando eu evangelizo, quando eu adoro, quando eu anuncio. Mas vamos lá. Tudo isso, e daí eu deixo o gancho aqui para a semana que vem, tudo isso ainda não é o fim. Então existe ainda mais alguma coisa para acontecer, e na semana que vem eu quero convidar você. Nós temos mais 2 lições muito importantes para aprender nesse texto, na continuação, a partir do versículo 14. Até agora, por hora, guarde isso. A missão da igreja é evangelizar. Evangelizar faz parte dessa sinalização, não é contar o tempo. A missão da igreja é se ocupar com a glória de Deus e com a missão que Cristo nos deu, não com a suntuosidade e com a glória deste mundo. O texto que nós vimos, versículo por versículo, nos mostra isso. Isso é a parte central do texto. E nós devemos aprender com Marcos
e aprender com Jesus. Assim como os discípulos, como Pedro, Tiago, João e André, aprenderam lá no Monte das Oliveiras. Que eles devem ficar alertas, que eles devem cumprir a sua função, que eles não devem também se embasbacar, se impressionar com a glória desse mundo. Porque não ficará aqui pedra sobre pedra, como não ficou em Jerusalém. Aqui também não ficará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajude-nos, ó Pai, a descansarmos no Senhor. Que o nosso coração não ande por aí ansioso com as coisas do tempo. Ó Deus, que a nossa vida não se resuma a correr atrás da glória desse mundo. Que a gente não ande por aí, ó Deus, impressionado com a suntuosidade das obras das mãos humanas. Mas que nós, ó Deus, nos impressionemos dia a dia com a glória do Senhor e com a obra do Senhor. Ó Deus, que a gente não se preocupe demasiadamente com a contação do tempo, mas que a gente se ocupe dentro do tempo que o Senhor nos tem permitido andar como peregrinos sobre esta terra. Que o Senhor nos ajude para que nos ocupemos da proclamação do Evangelho. O Evangelho verdadeiro das Escrituras, aquele que anuncia um Deus Criador, que anuncia um homem caído, que anuncia o Teu Filho como nosso substituto na cruz, para pagar ao Senhor as nossas dívidas, que anuncia a ação do Teu Espírito, produzindo em nós uma resposta a esta mensagem que nos foi enviada da parte do Senhor por Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajude a anunciar este Evangelho. Que este seja o principal assunto nos nossos lábios. E como igreja, ó Deus, nós vivamos para servir a este propósito. Ainda que isso nos coloque, ó Deus, em divisão, mesmo dentro de nossas próprias famílias. E mesmo que isso nos faça ser odiados pelo mundo. Que a gente se preocupe muito mais em amarmos ao Senhor e temermos ao Senhor, do que em, ó Deus, sentirmos medo do mundo ou do que o mundo possa nos fazer. A Tua palavra diz que nós não devemos temer aqueles que podem fazer mal ao corpo, mas aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Ó Deus, que nós temamos ao Senhor acima de tudo, vivamos para a Tua glória e cumpramos a nossa missão de sermos evangelistas e anunciarmos a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.